Boa noite. Câmara de Vereadores vai votar projeto decisivo para a instalação da penitenciária feminina. Mais uma contribuição do Parlamento pela iniciativa de termos, uma cadeia pública em condições de ressocializar, em condições de atender, tudo aquilo que a lei penal ela exige, para as pessoas que cumprem pena, em especial as mulheres. Problemas causados por empresa de mineração preocupam famílias do condomínio Morada Além do Horizonte. O assunto foi debatido em uma comissão da casa. Para tratar desses encaminhamentos que tem que ser feito, junto com a FEPAM, junto com o Exército, para ver se o empreendimento está cumprindo as regras que estavam impostas na licença ambiental. Rádio Irapuru comemora 37 anos de atividades. Ela veio de pessoas de um cunho empreendedor muito grande que queriam cada vez mais empreender na cidade para engrandecer a cidade. O Jornal da Câmara já está no ar. Está na Câmara de Vereadores o projeto que altera uma lei de 2006 referente à destinação de uma área pública para o presídio. Porém, agora o Estado pretende construir neste mesmo imóvel, ao lado das fundações da penitenciária masculina, a cadeia feminina. Para o início destas obras, já existe recurso financeiro disponível, que está aguardando análise e aprovação de elementos técnicos pela Caixa Econômica Federal. Mas, para isso, a legislação precisa ser adequada. Este texto foi protocolado pelo Poder Executivo e, após um acordo das lideranças na Câmara, ele será votado na próxima segunda-feira. Mas, antes disso, pautou uma reunião no plenarinho. Nós tivemos um encontro com os integrantes da Frente Parlamentar e a mesa diretora, onde nós solicitamos uma agilidade na avaliação, na tramitação das comissões e que esse projeto que prevê um prazo para que aquela área que inicialmente foi concedida ao Estado para a construção da penitenciária, ele possa ser prorrogado até o dia 31 de dezembro de 2020 e a partir disso, então, esse encaminhamento dessa lei com a respectiva averbação na matrícula do imóvel seria um instrumento suficiente para que a Caixa pudesse já liberar esses recursos e dar então início à construção dessa penitenciária feminina. Só para você ter uma noção, desde 2006 foi a primeira lei. Então nós estamos aí há quase 12 anos lutando para que esse presídio regional possa ser estabelecido. Essa questão da planilha orçamentária, ela vai ter que ser atualizada. Inclusive agora, essa reunião que vai se dar entre a SUSEP e a Caixa Econômica Federal, ela vai ser justamente para isso, a atualização da planilha orçamentária. Num primeiro momento ela estava orçada em, se não me engano, 17 milhões. Então essa questão vai ter que ser atualizada. A cadeia pública feminina, em tese, ela vai ser para 288 vagas, na BR-285, na área limítrofe entre Passo Fundo e Carazinho. Então, para nós é de suma importância, por quê? Porque nós temos um efetivo prisional acima do preconizado. Então, como não é uma realidade que destoa do Estado e nem a nível federal. Então, Passo Fundo vive também essa questão de superlotação. Já tem um recurso para essa cadeia pública feminina e a gente espera, então, que com essa tramitação aqui pela Casa, que me parece que na próxima segunda-feira será votado, mais uma contribuição do Parlamento pela iniciativa de termos uma cadeia pública em condições de ressocializar, em condições de atender tudo aquilo que a lei penal ela exige para as pessoas que cumprem pena, em especial as mulheres. Como disse o vereador Márcio Patucci, o prazo encerrava em 2006. Mas através deste projeto que está na Câmara, o presídio pode sair do papel. Conforme informações do delegado penitenciário, uma das pendências era com relação à matrícula do imóvel. Num período aí atrás foi feito um apontamento pela Caixa a questão da matrícula. Eis que a matrícula estava desatualizada, Então essa matrícula teria que passar por um novo processo via Câmara de Vereadores e Prefeitura para se atualizar essa matrícula e deixar ela, vamos dizer assim, vigente para esse processo andar dentro da Caixa Econômica Federal. Diante dessa reunião que a gente fez hoje aqui, acordo de líderes, onde eles estão, vamos dizer assim, junto conosco na ideia de se fazer o processo andar,
né, para a construção da cadeia pública feminina, se fez então necessário todo esse enlace com todas essas entidades, a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, a SUSEP, o Ministério Público, para fazer com que essa questão fosse mais ágil dentro da própria Câmara de Vereadores, ou seja, que é a mudança, ou seja, a alteração da matrícula, ou seja, atualizando ela. O promotor Marcelo Pires ressaltou o envolvimento da Câmara de Vereadores nesta questão. Segundo ele, o que estava ao alcance jurídico foi feito, bastando somente a movimentação política. Juridicamente, tudo que foi possível o Ministério Público fazer tinha sido já realizado. Inclusive, o Estado está condenado numa ação civil pública proposta pelo Ministério Público a construir essa obra. E mesmo assim, o processo se encontra em grau de recurso em Brasília hoje e o Estado não tinha providenciado o início da obra. Então nós percebemos que a questão era mais política do que propriamente jurídica, né? Foi então que a Câmara de Vereadores ingressou na atuação e nós conseguimos um bom êxito. Falta agora somente a aprovação de um projeto de lei que é simplesmente a prorrogação do prazo para a utilização desse terreno, né? Então esse projeto está indo à votação segunda-feira e realizada essa votação aqui pela Câmara de Vereadores, a lei então vai ser averbada na escritura, no registro do imóvel para ser apresentado à Caixa Econômica Federal e aí seguir o trâmite burocrático necessário para a liberação da verba. E eu já manifestei uma luta que nós vamos começar depois da conclusão dessa penitenciária, que é a desativação do presídio no bairro São Luís Gonzaga. Famílias do condomínio Morada Além do Horizonte estão sofrendo com a poluição sonora e danos ao solo causados por atividades de mineração feitas por uma empresa que atua na pedreira próxima ao local. Para discutir este assunto, a Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos promoveu uma reunião. Os detalhes com o presidente do grupo, o vereador Rafael Colucci. Teve um grande número de moradores aqui na reunião, juntamente também com representantes da Secretaria de Planejamento, Secretaria do Meio Ambiente, os demais colegas vereadores, para tratar desses encaminhamentos que tem que ser feito, junto com a FEPAM, junto com o Exército, para ver se o empreendimento está cumprindo as regras que estavam impostas na licença ambiental, onde tem uma série de requisitos que tem que ser cumpridos e, através da denúncia dos moradores, não vêm sendo cumpridos. Então, através dessa reunião, foi um documento confeccionado para a FEPAM, solicitando os laudos já realizados, uma cópia da licença onde regra essa atividade e também que a empresa se manifeste, né, para que possa ter dentro da sua normalidade, dentro do regramento, as atividades não serem interrompidas, porque ninguém é contra o crescimento econômico ou a questão econômica de uma empresa, mas tem que respeitar. São 650 moradores envolvidos e não pode a gente legislar aqui, fazer leis para uma cidade toda e aí uma empresa só coloca em perigo 650 moradores com danos materiais e também danos à saúde. Então acho que com um bom diálogo as coisas vão se resolver, vão avançar e a gente espera também que a FEPAM e os órgãos responsáveis façam sua parte para que a gente possa transformar em resultado para a comunidade lá da Morada Além do Horizonte. E no próximo bloco você vai conhecer a história de uma das rádios mais ouvidas no estado. A vida de solteiro abre caminho para um maior número de parceiros sexuais. E por isso os cuidados com a saúde precisam ser levados ainda mais a sério. É solteiro e quer aprender a se cuidar? Confira as dicas. Faça regularmente exames e testes como os de HIV, sífilis e hepatites B e C. Essas doenças e infecções são sexualmente transmissíveis e as pessoas que têm mais parceiros sexuais são mais vulneráveis a essas complicações. Mas fique tranquilo, se algum teste der positivo, você terá tratamento gratuito garantido pelo SUS.
Não importa se você tem um parceiro ou vários, a camisinha precisa ser usada em todas as relações sexuais. O uso do preservativo é fundamental porque é ele quem vai te manter longe de infecções sexualmente transmissíveis e também de uma gravidez não planejada. Caso você tenha tido uma relação sexual sem proteção e acredita que possa ter sido contaminado pelo vírus HIV, procure um serviço de saúde para iniciar um tratamento imediatamente, conhecido como PEP, profilaxia pós-exposição ao vírus. A PEP é um tratamento de 28 dias e deve ser iniciada em até 72 horas após a exposição. Mas atenção, é importante respeitar esse período para que o organismo consiga combater o vírus antes que a infecção aconteça. Procure um serviço de saúde caso sinta coceira, ardência, vermelhidão, corrimento ou dor nos órgãos sexuais e no ânus. Estes sintomas podem indicar uma infecção sexualmente transmissível. Não tenha vergonha de perguntar ou procurar um profissional de saúde. Ele está lá para te ajudar e encaminhar o melhor tratamento para cada caso. Para fechar as dicas com chave de ouro, além da sua saúde sexual, cuide bem da sua alimentação e pratique sempre atividade física. E sempre leve a camisinha. Aproveite a liberdade com responsabilidade, cuidando sempre da saúde. Reveja no arquivo de notícias os fatos que marcaram a última semana. O que foi destaque nas sessões plenárias da Câmara de Vereadores. A opinião dos parlamentares da 17ª Legislatura sobre os temas do momento. Os projetos de lei em análise e votação. O trabalho e visita das comissões permanentes e especiais. A cobertura da TV Câmara nos principais eventos de Passo Fundo. E ainda, as ações do Poder Executivo e da nossa comunidade. Assista ao arquivo de notícias aos sábados e domingos, sempre às 8 horas da noite. Uma rádio aqui de Passo Fundo está completando 37 anos de atividades. Conheça então um pouco da história de uma das emissoras mais ouvidas pelos gaúchos. Ela leva o nome de um famoso pássaro brasileiro, o irapuru. Assim, nasceu na década de 80 a rádio que é hoje um dos principais veículos de comunicação do norte do estado. A programação foi planejada a partir de uma pesquisa de opinião pública que identificou os desejos e as necessidades dos passofundenses. É muita honra para nós assim prestarmos esse serviço aqui na cidade de Passo Fundo, né? E é com esse intuito que a rádio surgiu, digamos assim, né? Ela veio de pessoas de um cunho empreendedor muito grande que queriam cada vez mais empreender na cidade para engrandecer a cidade, né? Então, assim, essa iniciativa do Dr. Luiz Fragomeni e do meu pai, né, Bruno Marcos, eles então plantaram o que na rádio? Uma rádio do povo que servisse à cidade. E isso é o que a gente busca dia a dia preservar, e esse é o nosso trabalho. Nós temos um compromisso muito sério desde o início, como a Margarete já falou, quando o doutor Bruno Marcos, o doutor Jerônimo, aliás, Luiz Fragomeni, chegam e começam a sonhar com a rádio Irapuru, eles criam uma rádio para prestar serviço 24 horas por dia. Uma rádio que tocasse música só brasileira. Aqui é só o Brasil que canta, o slogan primeiro da rádio. Depois vem o slogan da rádio, a rádio do povo. Porque nós deixávamos e deixamos até hoje a rádio aberta 24 horas. Se o ouvinte ligar para cá e perder um familiar, vai ser anunciado de madrugada, de noite, de manhã, de tarde. Se perder um documento, qualquer coisa, nossos repórteres estão atentos. Então, outro compromisso que é a marca da Rádio Irapuru, graças a Deus. 70% do noticiário, notícias locais. E aí nós plagiamos aquele pensador. Quem cuida da sua aldeia, conhece o mundo. Então, nós queremos tratar. Até tem uma historinha bem recente, que foi no dia da morte do Michael Jackson. O mundo inteiro estava falando da morte. E eu já cheguei
irritado, eu ligava a televisão, ligava os jornais, ligava a rádio, era só Michael Jackson, e aí me liga um ouvinte lá da Veracruz, me contando que lá estava um eguinha, morrendo, sem assistência de um veterinário. E eu gritei, olha, que o Michael Jackson, você que morreu, você já sabe. Agora eu quero saber se alguém resolveu o problema da eguinha lá da Veracruz que não tinha veterinário. Bem simplesinho assim, porque é assim que nós somos. E uma das principais marcas da rádio é o imediatismo da notícia. Sempre à frente, né, dos acontecimentos, né? A gente, assim, acontece, a gente já está nele. Né? Então, assim, a gente não espera, e a rádio ela tem essa dinâmica de ela tem a dinâmica de estar acontecendo sempre, ela acompanha, ela faz parte da vida segundo a segundo, minuto a minuto da comunidade, das pessoas que estão aqui, né, na cidade, na região. Então, esse é o nosso olhar. A gente não fica assim, a gente não grava nada, assim, no sentido de, não, vamos falar sobre alguma coisa que já passou. Não, a gente temos um grupo de pessoas que trabalha conosco, que está sempre envolvido com o fato acontecendo agora. Quem fez parte da trajetória de 37 anos lembra com carinho dos programas e das pessoas que fizeram parte dessa história. Primeiro eu gostaria de cumprimentar o colega Colucci, de ter tido esta ideia de homenagear a nossa querida Rádio Irapuru, do qual a gente fez parte. Na época eu trabalhava em outra emissora, não participei da inauguração da Rádio Irapuru, mas quando o nosso saudoso e grande visionário, meu padrinho, Dr. Luiz Fragomeni, teve a grande ideia de testar a emissora 24 horas. Ele nos chamou, nós trabalhávamos em outra emissora, ele nos chamou para ver da disponibilidade de nós trocar de emissora e fazer aquele programa que eu fazia na Coirmã, fazer ao vivo na Rádio Irapuru da meia-noite às 5 da manhã. Aceitamos o convite, fomos integrar a grande equipe da época, vários comunicadores, mas duas pessoas que marcaram muito a minha vida e que me ajudaram muito, que foi o saudoso Júlio Rosa, que depois a gente se encontrou aqui na Câmara de Vereadores, e uma outra pessoa que marcou muito a minha passagem pela Rádio Irapuru, que eu fui o primeiro locutor da madrugada, e eu tinha que ir para Porto Alegre fazer a academia de polícia, e o Dr. Luiz, olha, eu não quero te desligar, até porque você vai ganhar muito pouco em Porto Alegre. Então você arruma um colega que faça os teus horários e no final de semana, quando você vir visitar os teus familiares, você faz a tua comunicação aqui e com isso você continua com o vínculo empregatício com a Rádio Irapuru. Falei com meu amigo Altair Carlos Colucci e ele então ficou fazendo os meus horários da madrugada e quando eu vinha final de semana, então, são passagens, né, que hoje nossos filhos estão aí crescidos, está aí o Colucci como vereador sendo o proponente desta homenagem, né? Infelizmente os dois, o Júlio e o Altair já não estão mais entre nós e nós estamos aqui ainda, né, com esse amor que a gente tem pelo rádio e eu quero aqui cumprimentar todos os comunicadores, direção da Rádio Irapuru, que sem dúvida nenhuma é a minha segunda família. Parabéns a todos. Bom, a Rádio Irapuru está ligada diretamente à vida, à minha vida e à vida da minha família, tendo em vista que o meu pai, o Júlio Rosa, juntamente com outros comunicadores, na época, convidado pelo Altair Carlos Colucci, foi um funcionário fundador da Rádio Irapuru. E naquela época, né, se tinha toda uma expectativa o que seria essa rádio, e graças aí à coordenação do Altair Colucci, que foi quem montou a primeira equipe da Rádio Irapuru, sob o comando do Dr. Luiz Fragomeni, teve, eu digo assim, a bênção de Deus naquela época, porque escolheu profissionais já conhecidos do meio da comunicação, profissionais experimentados, mas que conseguiram formar uma equipe naquela época que realmente se encaixou muito bem. É como você fazer uma casa e você fazer a base dessa casa, o alicerce, e saber que essa casa, depois de ter sido bem feita a base, ela vai durar para sempre, que nada vai derrubar essa casa. Foi o que aconteceu com a Rádio Irapuru, da primeira equipe que foi montada lá no início, os fundadores da rádio, depois, obviamente, já numa segunda fase,
quando vem já a nova geração, aí com o doutor Jerônimo Fragomeni à frente, acompanhou o tempo, a Uirapuru se evoluiu como o tempo exigia e por isso que permanece até hoje sendo essa potência na comunicação do estado do Rio Grande do Sul. Eu trabalhei na Rádio Uirapuru de 1988 a 94, foi o meu primeiro emprego profissional e para mim é sempre uma satisfação falar da Rádio Uirapuru. Foi o local onde eu aprendi alguns valores profissionais. Não tem como deixar de falar sobre pessoas que fizeram parte da Rádio Uirapuru, como o Dr. Luiz Fragomeni, que foi o meu primeiro chefe. Tenho uma lembrança muito gratificante, foi a pessoa que pagou o meu primeiro salário da vida, então é uma coisa que a gente não esquece, é um vínculo que fica para sempre. Não posso esquecer também de falar do Dr. Bruno Marcos, que foi sempre um grande amigo, um grande parceiro da gente, como funcionários da Rádio Uirapuru. E outros nomes que ajudaram a formar a Rádio Uirapuru, a constituir essa potência de comunicação que é a rádio hoje. E a gente que trabalhou, fez parte um pouquinho dessa equipe, ajudou a construir essa história, nós ficamos muito gratificados, muito honrados e, sobretudo, muito, mas muito feliz mesmo de ver que a rádio continua forte, continua grande, crescendo cada vez mais, evoluiu. A nova direção, com o Jerônimo, implantou uma sistemática de administração moderna. A Uirapuru hoje é uma das grandes potências da radiodifusão no estado do Rio Grande do Sul e a gente que trabalhou lá sente-se orgulhoso de ter feito parte dessa equipe. E o vereador Leandro Rosso é o convidado do programa Câmara Entrevista, que vai ao ar daqui a pouco. Um dos destaques fica por conta do projeto Gabinete da Leitura. Todos os meses, o parlamentar vai até uma escola municipal para fazer a entrega de 100 livros. Como é que a gente faz? A pessoa entra em contato conosco, a gente agenda um horário para a pessoa vir trazer o livro na Câmara de Vereadores ou o nosso gabinete móvel da leitura vai à residência, vai à empresa buscar os livros. Pois bem, feito isso, como eu disse antes, eu tenho um professor e uma advogada no meu gabinete. Então a gente tem muito cuidado, viu, Ana, com a questão da triagem pedagógica. Então o professor, ele avalia o cuidado do livro, né? A advogada também, mediante a triagem, a possibilidade de levar a escola para uma EMEI ou para uma EMEF, né? Que a gente tem que cuidar muito. Feito isso, todo mês a gente faz um evento festivo e uma escola do município, da rede municipal, recebe, então, 100 livros doados para a biblioteca. Então, esse é o principal fundamento, a ideia do Gabinete da Leitura. Então, já realizei em Passo Fundo 7 edições e atingi, sexta-feira passada, a marca dos 700 livros entregues à rede municipal de ensino. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Nós temos um novo encontro na próxima segunda-feira. Uma boa noite e até lá!